Aí, galera, beleza? Hoje eu vou trabalhar com vocês um pouquinho do Mercosul. Bom, o Mercosul, ou Mercado Comum do Sul, ele foi criado originalmente em 1991 e inicialmente ele foi composto por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Atualmente, ele é o mais recente e mais promissor bloco econômico formado entre países latino-americanos. Em 1995, esses quatro membros, esses quatro membros do bloco, aboliram as tarifas alfandegárias, gerando aí uma área de livre comércio, uma região onde as trocas comerciais foram ampliadas entre os países membros. Bom, como é que está organizado o Mercosul? Aqui a gente tem o processo histórico de formação do Mercosul. A gente tem aqui os quatro membros originais, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Esses países a gente chama de membros plenos. E ao longo do processo histórico, esse bloco ele foi incorporando novos países, chegando à configuração atual que a gente tem do Mercosul. Como é que está estruturado esse bloco hoje? Então, os quatro membros plenos, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Em 1996, você tem a adesão da Bolívia e do Chile. O Peru ele vai aderir ao bloco em 2003. Em 2004, Equador e Colômbia. E em 2013, Guiana e Suriname. Existem alguns membros do Mercosul que são chamados membros observadores, que não estão na América do Sul, questão do México, que se tornou um membro observador em 2006, e a Nova Zelândia, que é um membro observador, que entrou no bloco em 2010. Uma observação importante em relação ao Mercosul, a gente tem que falar sobre a Venezuela. A Venezuela ela foi tornada um membro pleno em 2012, porém, em 2016, ela foi suspensa do bloco. Essa suspensão se dá muito em relação ao critério geopolítico da Venezuela. Lembrando que em 2016 você vai ter aí aquela troca, a impeachment da presidenta Dilma, a ascensão do Michel Temer no Brasil, você vai ter o Macri na Argentina e vários presidentes na região aqui do Mercosul, que vai ter um alinhamento ideológico totalmente pró-americano, pró-americanista. Então, esse alinhamento geopolítico dos países da América do Sul com a política externa norte-americana vai fazer com que a Venezuela acabe sendo suspensa do bloco. Lembrando que a Venezuela é persona non grata da geopolítica norte-americana. Existe aí várias questões envolvendo a Venezuela e os Estados Unidos. E com isso, o crescente tomada de poder, chegada ao poder de políticos na América do Sul alinhados com o interesse norte-americano, vai fazer com que exista uma pressão forte para que a Venezuela acabe sendo suspensa do Mercosul. A Venezuela não foi o único país a ser suspenso, o Uruguai já foi suspenso também, isso não é uma novidade dentro do Mercosul. A novidade é a questão de ser uma suspensão puramente política e puramente ideológica na questão da Venezuela. Então, a gente tem a composição hoje do Mercosul, membros plenos, membros associados
membros observadores, o caso do México e da Nova Zelândia, e a Venezuela como um membro suspenso. Né? Atualmente, a Venezuela ela não está fazendo parte do conjunto do Mercosul. Como é que surge o Mercosul? Bom, o Mercosul ele vai surgir a partir da década de 80, com uma aproximação econômica do Brasil com a Argentina, através do que a gente chama de economia de complementação. Lembrando, na década de 80, a América Latina estava passando por uma crise econômica muito forte, né? Então, os países estavam passando aí por um processo, né, de hiperinflação, de arroxo salarial. Então, o Brasil e a Argentina, para tentar melhorar as questões econômicas, fizeram aí um acordo de complementação. Então, o Brasil, né, com um grande produtor, um grande polo industrial, e a Argentina como um grande polo agrícola. Então, acabamos juntando essas duas economias para tentar superar a grave crise econômica que se arrastava na América Latina durante os anos 80. Essa integração ela ficou mais forte, né, com a declaração do Tratado de Iguaçu, ou Declaração de Iguaçu, onde se criou, né, esse acordo bilateral de complementação entre as economias. Né? Esse acordo ele começa a se desenvolver e em 1991 é assinado o Tratado de Assunção. Com o Tratado de Assunção, a gente tem aí a criação do Mercosul. Né? Com o Tratado de Assunção, você tem a junção do Uruguai e do Paraguai, formando assim aquele núcleo, né? Aquele bloco original do Mercosul, né? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Com a assinatura do Tratado de Assunção, você tem aí sim, né, a formação de um bloco regional, né, visando dinamizar a economia desses 4 países, né, uma zona de livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e até mesmo uma certa liberdade para a movimentação de pessoas. Vide que os membros dos 4 países membros, né, aboliram a questão do visto, do passaporte, para que você possa entrar nesses países. Então, brasileiros podem entrar livremente na Argentina, no Uruguai, Paraguai, sem necessidade de visto, sem necessidade de passaporte. E esses países também entram no Brasil, né, de forma mais livre. Né? Então, você tem aí uma certa liberdade de circulação. O Mercosul favorece essa liberdade. Bom, a parte mais importante do Mercosul, né, o coração do Mercosul, é essa região que a gente vai chamar de núcleo geoeconômico do Mercosul, que é a Bacia Platina. Nessa região, a gente vai ter aí abrigados o Centro-Sul do Brasil, a porção oriental do Paraguai, o Pampa argentino e o Uruguai. Ou seja, nessa região a gente vai ter os principais polos industriais, como a gente pode ver aqui, né? O Triângulo Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, que é uma região extremamente industrializada no Brasil, né? Belo Horizonte com a produção de matéria-prima, minério de ferro, Rio de Janeiro e São Paulo, regiões industriais, portos super importantes. Você vai ter a região sul do Brasil, né, um grande polo de produção agrícola e também um grande polo comercial, industrial. Você vai ter essa grande mancha industrial também muito forte, né, que vai pegar Córdoba, Mendonça, Rosário, Buenos Aires, até Montevidéu, no Uruguai, também uma área extremamente importante do ponto de vista industrial. Você vai ter a região do Pampa argentino e Uruguai, uma grande produção agrícola, e também uma grande produção pecuária, altamente desenvolvida, mecanizada de exportação. Você vai pegar também o centro-sul do Brasil, né, a região central do Brasil, onde grande produção de soja, milho, também produção de gado, também agricultura mecanizada. Então, essa região, né, esse núcleo geoeconômico, vai abrigar as principais metrópoles, as principais áreas industriais, as principais áreas agrícolas,
centros de pesquisa, bolsa de valores e mercados financeiros, não só do núcleo, mas também a ligação deles com o mundo, né? A bolsa de valores de São Paulo, que é super importante, os principais portos de entrada e saída também do Cone Sul, a usina hidrelétrica de Itaipu, também super importante na questão da produção de energia. Então, essa região, né, a Bacia do Prata, a Bacia Platina, né, a ligação da Bacia do Paraguai, Bacia do Paraná e Bacia do Uruguai, é o que a gente chama de núcleo geoeconômico do Mercosul, né, é onde realmente o Mercosul acontece. Essa região é a mais importante nesse contexto. Bom, êxitos e entraves do Mercosul. Não é só vantagens e benesses, né, você estar dentro de um bloco econômico, existem também alguns entraves. Então, vamos tentar aí dar uma clareada nas ideias. Bom, em relação aos êxitos, né, o aumento das trocas comerciais entre os países membros é muito importante. Já que eu tenho aí uma economia de complementação, né, acaba os países membros aumentando as trocas comerciais entre si, né, aumentando o PIB. Isso é super importante. A valorização dos produtos dos países membros também é muito importante. Essa valorização se dá tanto na questão da comercialização interna como a exportação para fora do Mercosul. A valorização do bloco, né, o próprio Mercosul acaba tendo um peso internacional muito grande, e esse peso internacional acaba dando ao Mercosul uma maior barganha fora com a União Europeia, com o NAFTA e com outros blocos econômicos ou com outros países, né, com o Oriente Médio, assim vai. Então, existe uma valorização do Mercosul como um bloco em si, né, gerando um peso econômico do Mercosul, dando ao Mercosul uma maior dinâmica nas transações internacionais. E a ampliação do mercado consumidor dos países membros. Ou seja, agora as mercadorias não ficam mais restritas aos mercados locais. Essas mercadorias acabam sendo espalhadas entre os países membros, gerando assim uma ampliação do mercado consumidor. Porém, existem desvantagens de pertencer ou entraves, né, dentro do Mercosul. Primeiro é a dificuldade de se estabelecer tarifas comuns, já que eu tenho aí economias muito diferentes, né? Algumas economias muito fortes, no caso do Brasil, da Argentina, e algumas economias mais fragilizadas, Equador, Suriname. Então, você criar aí uma tarifa comum em que um não leve vantagem sobre o outro, né, é bem difícil. Então, é um grande entrave dentro do Mercosul. Outro entrave são instabilidades, tanto políticas quanto econômicas. Lembrando que a América Latina e a América do Sul, né, passou por vários processos de hiperinflação, crises econômicas sucessivas e também uma grande estabilidade política, né? São países onde a democracia não está muito bem solidificada. Então, esses entraves, essa instabilidade política e econômica também causa dificuldade em você solidificar o Mercosul como um bloco importante internacionalmente. A dificuldade de acordos com países não membros também é bem difícil. Essa dificuldade se dá, às vezes, por questão de divergência política ou divergências ideológicas entre esses países. Então, você tem aí essa dificuldade muito grande. E a disputa interna pela liderança do bloco, principalmente entre Brasil e Argentina. Existe aí uma disputa interna e essa disputa interna também é extremamente prejudicial ao Mercosul. Essa disputa entre Brasil e Argentina em quem lidera o bloco, quem é o país mais importante, quem é a força representante do Cone Sul dentro do Mercosul e fora. Né? Então, essa disputa também é extremamente prejudicial. Bom, olha, isso é o que eu tinha para falar de Mercosul para vocês. Dúvidas, sugestões, deixa nos comentários aqui embaixo.
Até a próxima. Tchau, tchau.